Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. É quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 46. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. Fica a dica aqui, bem rapidinho, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, da sua família do WhatsApp, manda no grupo dos seus amigos no WhatsApp, tá bom? Para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo tão enriquecedor. Por que eu peço sempre para você curtir, comentar e compartilhar? Porque assim o YouTube entrega para muito mais pessoas. Então quando o vídeo tá tendo todo esse movimento de curtir, comentar e compartilhar, o YouTube vai entregando para mais pessoas e eu tenho certeza que muita gente precisa desse conteúdo movido, né? O combustível é a palavra de Deus, né? Para levar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Então você pode ser um agente de milagres, levando esse vídeo aqui para muito mais pessoas, né? É uma forma de você honrar o meu trabalho aqui. Eu tenho honrado a sua vida todos os dias pela manhã, trazendo evolução diária para você. Então vamos lá em nome de Jesus, curte, comenta e compartilha antes da gente iniciar o nosso estudo de hoje, tá certo? Hoje nós vamos estudar, como eu disse anteriormente, o Salmo 46, que tem apenas 11 versículos. Nós estamos estudando aqui na versão NTLH da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. E o texto começa dizendo assim: ao regente do coro, para soprano, canção do grupo de coral. Ou seja, nós identificamos já que quem escreveu esse Salmo 46 foi mais uma vez os filhos de Corá, o grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito nessa terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos do fogo. E Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Em outras traduções diz assim: aquietai-vos e saibam que eu sou o seu Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vamos fazer um resumo agora, e nesse resumo, tá, nós vamos interpretar esse texto aqui para facilitar o seu entendimento. Então o Salmo 46 é mais um poema que expressa confiança e segurança em Deus, escrito pelos filhos de Corá, pelo grupo de Corá, tá? Então ele está dizendo assim: nós confiamos em Deus em meio a todas as circunstâncias difíceis que acontecem em nossas vidas. Ele também vai destacar a presença constante, ou seja, Deus é um Deus constante, a presença constante e poderosa de Deus. Diz também que Deus é um refúgio e uma força presente no dia da nossa angústia. O Salmo, ele começa afirmando a estabilidade de Deus, mesmo diante de eventos caóticos da natureza e também na sociedade. No centro do Salmo, há a famosa declaração: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase, ela vai sugerir, então, aqui a importância de nós confiarmos em Deus, mesmo em momentos de dificuldade, de tribulação, e também vai nos trazer ali a necessidade de encontrar paz na presença de Deus. O Salmo conclui com uma exortação para que as nações reconheçam a soberania de Deus, indicando que a verdadeira segurança e paz vem dele, ou seja, vem no confiar em Deus. Em resumo aqui, o Salmo 46, ele celebra a confiança em Deus como um fundamento sólido em meio às instabilidades da vida humana, do nosso dia a dia, da vida corriqueira, das coisas que acontecem durante a nossa vida ordinária, né? Não só extraordinária, mas também ordinária. Aplicação prática, o que a gente pode trazer de lição desse texto aqui? Nesse texto, a frase aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, me chamou muito a atenção. Na verdade, esse versículo, ele remete ao quê? A silêncio. Aquietai-vos, ou seja, fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Então ele vai remeter a o aquietai-vos, silêncio,
e saibam que eu sou Deus, confiança. Ou seja, silencie as vozes do medo dentro de você e saiba que eu sou Deus. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, fica tranquilo que eu estou contigo. Fique em silêncio, aprenda a trabalhar no silêncio. Então é isso aqui, está remetendo a silêncio, a confiança. O próprio Jesus foi chamado por Deus para cumprir o seu propósito na terra, e durante esse propósito ele faz uma oração, e nessa oração Deus fica em silêncio. Olha só que interessante, a lição de hoje tá: o seu maior propósito está depois do silêncio de Deus. Anote isso aí, o maior propósito da sua vida vem depois do silêncio de Deus. É isso mesmo, Jesus, ele teve um propósito na terra: curar, libertar, fazer milagres, salvar, ensinar o reino, que é um dos propósitos que muitos não entendem, e é um propósito reino. O reino de Deus te faz ter acessos a coisas extraordinárias aqui na terra, provenientes do reino de Deus. Então, muito cristão não consegue entender os propósitos do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele veio para nos salvar. Nesse contexto de salvação, ele curou, libertou, fez milagres, né? E também para nos ensinar uma nova realidade. Jesus, em determinados momentos, ensina sobre o reino. As parábolas de Jesus, muitas delas falam acerca do reino, tá? Então, o propósito de Jesus, além da salvação, era também o reino. Então, Jesus, ele tinha uma vida assim, 100% homem, 100% Deus, fazia tudo certinho, né? Um Deus poderoso, zeloso, né? Um homem que refletia a imagem de Deus, fez tudo com muita excelência, com muita obediência ao Pai. Porém, no momento que ele mais precisou de Deus, surge então o silêncio de Deus. Olha só que interessante, muitos de nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus, porque nós entendemos o silêncio como uma rejeição, né? Muita gente, quando lê esse texto que cita Jesus no Getsemane fazendo oração, e ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de dor, de aflição. Muitos entendem como Deus rejeitando seu próprio filho. Ali não foi uma rejeição, ali foi uma resposta para mim e para você, uma resposta para a humanidade. O silêncio de Deus não foi uma rejeição, o silêncio de Deus foi uma resposta. Era Deus dizendo, era como se Deus estivesse dizendo para ele: meu filho, infelizmente eu não posso intervir na sua dor e no seu sofrimento, porque é necessário que você entregue a sua própria vida para que outros, né, para que toda a humanidade tenha acesso à vida que está dentro de você. Então o silêncio de Deus foi uma resposta, e muitas vezes Deus responde em silêncio. É isso aí, é você que não está atento para ouvir a voz de Deus, tá? Então o silêncio de Deus muitas vezes vem ali como uma resposta para o seu coração, mas para isso você precisa estar sintonizado, você precisa estar na mesma estação, você precisa estar conectado com ele, tá? O silêncio, por exemplo, revela muita coisa, principalmente o caráter. Sabia disso? O silêncio revela caráter. Livre-arbítrio revela caráter, né? A questão do livre-arbítrio. Por que Deus permite o livre-arbítrio? Para revelar o seu caráter, para saber se você é um bom homem, um péssimo homem, né? Se você é um homem de Deus ou um homem que vive debaixo de influência de Satanás ou da sua própria carnalidade. Então, o livre-arbítrio revela caráter, o silêncio também revela caráter. Por que revela caráter? Vamos lá, a primeira coisa que o silêncio faz é mexer com você na questão da autoconsciência, na sua autoanálise. Tá? Então, a partir daí começa a revelar o seu caráter. Para quem? Para você mesmo. É isso aí. Muitas vezes a gente fala assim: Deus conhece o som dos nossos corações. Sim, Ele conhece. Ai, Deus, Ele quer revelar o meu coração. Para quem que Deus quer revelar o coração? Para você, uai. Deus quer revelar o seu próprio coração para você mesmo. E isso está na sua consciência, né? Isso faz você mexer com você mesmo, mexer com a sua autoanálise. O silêncio de Deus, então, faz você ter uma autoanálise sobre quem você é. Faz você se analisar, faz você ter consciência do seu estado atual. O silêncio de Deus, às vezes, ele dói, e dói muito. Mas é nessa hora que Deus está trabalhando ao nosso favor, porque Deus trabalha no silêncio. Ele não precisa de barulho, ele não precisa chamar a atenção. Deus não precisa de barulho. Eu vou repetir isso aqui, Deus não precisa ficar chamando a atenção. Você quer um exemplo bíblico para você entender isso aqui? Jesus transformou água em vinho, primeiro milagre de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai a uma festa de casamento. A festa de casamento daquela época era um contexto bem diferente do nosso, não era uma festa de uma noite, era uma festa de vários dias. Tradicionalmente, se não me engano, se não me falha a memória, eram 7 dias de festas ininterruptas, tá? E seria uma desonra acabar o vinho. Vinho naquela época era sinal de alegria, sinônimo de alegria. Sem vinho, sem alegria, né? Os convidados iam sair reclamando da festa. Em determinado momento, Maria percebe um alvoroço ali, vê que está acabando o vinho e fala: filho. Aí Jesus fala: o que há comigo, mulher? O que tem comigo? Não tenho nada a ver com isso, né? Como se Jesus estivesse dizendo: não chegou a hora ainda. Na verdade, isso aqui revela algo muito profundo. A partir do momento que Jesus faz seu primeiro milagre, uma luz seria acesa no mundo espiritual, dizendo assim: começou, está
startou, né? Agora vai. Ou seja, o mundo espiritual ia começar a se agitar, a perseguição ia começar. Até ali, Jesus estava vivendo uma vida tranquila, pacata, como um anônimo. A partir daquele milagre, né? Esse milagre começa a reverberar no reino espiritual e Satanás já começa a lutar contra a vida de Jesus, tentando desviar Jesus do seu propósito de todas as maneiras. Agora, olha só que interessante, Jesus vai fazer um milagre e ele não chega assim para a festa, ei, parou, vem aqui todo mundo. Ó, infelizmente os noivos foram imprudentes e o vinho vai acabar. Então agora eu preciso fazer um milagre aqui. Não, sabe o que ele fez? Pediu para os mordomos lá pegar as talhas da purificação, trouxeram água e no meio do caminho ele transformou água em vinho e não falou nada para ninguém. Ou seja, Deus não precisa de barulho. Na verdade, Deus trabalha no silêncio, presta atenção. Por quê, pastor? O silêncio gera autorreflexão. Tem gente que não para pensar, tá? É mais ou menos assim, ó. Tem gente que não para pensar se Deus não ficar em silêncio com ele ou por um tempo. Então, tem gente que só para pensar se Deus se calar. É isso aí, tem gente que só para pensar se Deus ficar quietinho, se Deus, sabe, ficar na dele. Aí ele vai estar te ensinando, ó, o silêncio de Deus, né, tá te promovendo, o silêncio de Deus tá mexendo com você. Gente, presta atenção. Se Deus ficou em silêncio para Jesus, para que pudesse cumprir um propósito, você acha que ele não vai ficar em silêncio para mim e para você? Deus, eu costumo dizer, Mateus 26:40 diz que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, existe um propósito de Deus intencional, espiritualmente dizendo para mim e para a tua vida, que reverbera aqui na terra. E se Deus tiver que ficar em silêncio para que o propósito seja cumprido, ele vai ficar em silêncio. É claro que o silêncio de Deus também é despertado pelo pecado. Tem muita gente que peca e quer falar com Deus e Deus não responde. Por quê? Eu costumo dizer que a oração daquela pessoa que vive em pecado não passa do teto da casa, né? Porque o mundo espiritual retém, o mundo espiritual trava, né? Mas tem muitas vezes que a pessoa não está em pecado, não está em nada, e Deus fica em silêncio do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus está querendo ensinar alguma coisa. Muitas vezes a gente pede um sinal para Deus, apenas um sinal, e nós queremos nos mover, e Deus não fala nada. Irmãos, eu aprendi uma coisa na minha jornada ao longo da minha vida, tá? Que quando Deus não fala nada, nós não devemos fazer nada. Eu vou repetir para você, quando Deus não fala nada, não faça nada. Tem muita gente que, Deus não falou, então eu vou fazer. Não, se Deus não falou, não faça. Tá? Para quê? Para que você não venha se arrepender das suas atitudes um pouco mais adiante, um tempo mais adiante, tá? Então, quando Deus não fala nada, não faça nada. Pastor, mas eu tô orando, Deus não tá respondendo. Se ele não tá respondendo é porque ele quer te ensinar alguma coisa. Como eu te disse, a lição de hoje é que por trás do silêncio de Deus tem um grande propósito para você. Então você precisa entender que quando Deus se cala é porque ele está querendo revelar propósito. Entenda isso em nome de Jesus. Isso aqui é uma chave da ministração de hoje. Quando Deus se cala, quando Deus silencia, quando Deus fala aquieta, tanto quando Deus se cala, ele está pedindo para você se aquietar também, para você descansar, para você confiar. Então vai ter momento que Deus vai pedir para que nós possamos ficar em silêncio, e vai ter tempo que Deus vai ficar em silêncio. Então vai chegar um momento que a gente vai orar e Deus não vai responder. E vai chegar um momento que Deus vai falar assim, filho, calma o coração, eu sou seu Deus, acalma aí o coração, guarda a mão aí, segura um pouco, né? Acalma o seu coração, né? Então nós precisamos aprender a acalmar o nosso coração diante de Deus, nós precisamos aprender a nos calar. Salomão, ele diz, né, que até um tolo, quando se cala, se passa por sábio. Olha só que interessante isso aqui. Tem muita gente que fala, e a pessoa fala, nossa, que pessoa tola. Aí Salomão também diz que a pessoa que fala demais se enrola nas suas próprias palavras. Então tem gente que quer explicar o mundo, sabe? Sempre tem uma resposta. Nossa, essas pessoas que têm resposta pronta na ponta da língua pra tudo é só o sangue do cordeiro. É gente que quer ficar ali se escondendo atrás de uma resposta, né? Sempre tem uma defesa. Tá fazendo a coisa errada, mas tem uma resposta pra justificar, porque o erro nunca é dele, o erro é sempre dos outros, né? Então assim, Salomão diz, até o tolo quando se cala se passa por sábio. Salomão também diz, eu quero repetir isso aqui para frisar na sua mente, tá? Que quando você fala demais, você se enrola nas suas próprias palavras. E muitas vezes Deus trabalha muito no silêncio, tanto no silêncio dele para conosco, e tanto também pedindo para que a gente fique em silêncio. Silêncio, ei, acalma o seu coração, fica quietinho, aguarda aí o tempo certo, eu tenho um propósito na tua vida. Então olha só que interessante, o silêncio é uma das maiores armas de Deus para te preparar para o próximo nível. O silêncio, ele traz consciência. O silêncio faz você examinar você mesmo por dentro. O silêncio revela o seu coração para você mesmo. Você passa a se conhecer mais no silêncio. O silêncio também traz reflexão. O silêncio traz intimidade.
É no momento de silêncio de Deus que você busca mais a Deus. Pelo menos os crentes, né? Aqueles que querem ter ali intimidade com Deus. Deus me responde, fica ali buscando o tempo inteiro. Então muitas vezes Deus fica em silêncio para gerar intimidade com você. E por último, o silêncio revela caráter. É isso aí, o silêncio revela caráter. O nosso caráter é revelado no silêncio. Você precisa entender uma coisa. Mesmo em silêncio, Deus está trabalhando ao seu favor. Eu vou repetir, eu quero que você anote isso. Mesmo em silêncio, Deus, Ele continua trabalhando ao seu favor. Amém? Glória a Deus! Finalizamos mais um capítulo do livro de Salmos com sucesso, o Salmo 46. Nós estamos aqui avançando a todo vapor para finalizar esse livro, tem muita coisa pela frente, vamos aproveitar essa jornada de estudo em nome de Jesus. Agora, antes de encerrarmos aqui o nosso vídeo, eu quero te pedir mais uma vez, se você ainda não curtiu, comentou e compartilhou, faça isso agora em nome de Jesus. Pega o link desse vídeo e manda no grupo da sua família do WhatsApp, manda no grupo dos seus amigos lá no WhatsApp, em nome de Jesus. E também tira um print da tela, escreve algo que você anotou, que você gostou, escreve o título de hoje, o seu maior propósito está depois do silêncio de Deus, né? O propósito da sua vida está depois do silêncio de Deus. Escreve alguma coisa aí que você anotou, que você ache bem interessante, tira um print da tela, escreve, tá? Posta na sua rede social e me marque para eu repostar também em nome de Jesus, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te espero aqui mais uma vez amanhã às 7h40 para juntos estudarmos mais um capítulo de Salmos aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe, te desejo saúde, paz e prosperidade.